Ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho diz à comissão do impeachment que suplementação orçamentária não ampliou os gastos do governo. Senadores comentam em plenário prisão de ex-ministro do Planejamento. E hoje é o Dia Nacional da Araucária. A árvore símbolo do Paraná está extremamente ameaçada de extinção. Boa tarde. A Comissão Especial do Impeachment continuou a ouvir, nesta sexta-feira, testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Pela manhã, o ex-secretário executivo Francisco Ibiapina afirmou que o decreto de suplementação orçamentária que beneficiou o Ministério do Trabalho não ampliou os gastos do governo. Francisco Ibiapina foi secretário executivo do Ministério do Trabalho em 2015. O Ministério foi beneficiado com um dos decretos de suplementação orçamentária assinados pela presidente Dilma Rousseff e que, segundo a acusação, não respeitaram a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, a suplementação precisaria da autorização do Congresso. Ibiapina defendeu a legalidade do decreto. Qual lei autorizava a abertura de crédito em 2015? No meu entender, a LOA, no seu artigo 4º, autoriza a edição dos decretos de créditos suplementares. Senadores pró-impeachment disseram que o TCU não alertou antes, mas também nunca endossou o entendimento do governo. Nas duas ocasiões em que esteve neste colegiado o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o doutor Júlio Marcelo, ele afirmou e reafirmou que nunca houve mudança de entendimento daquele tribunal em relação aos casos em apuração. O Tribunal de Contas da União nunca endossou a edição de decreto de suplementação de créditos em descompasso com meta fiscal. Senadores que defendem a presidente afastada lembraram que em 2009 houve a mesma situação. A meta fiscal foi alterada pelo projeto de lei número 5, que foi aprovado pelo Congresso. Houve a mesma situação em 2009. Qual foi a situação? Mudança da meta, o envio da meta ao Congresso Nacional e a partir do momento do envio do PLN já se começa a trabalhar com os efeitos futuros daquela meta, porque a meta é anual. Essa é a última decisão do Congresso Nacional, porque a gente tem que saber, o TCU é órgão auxiliar, o que vale é a decisão do Congresso. A política de cotas que beneficia pessoas com deficiência, as expressões consideradas ofensivas às mulheres usadas por um promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro e a operação da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, foram assuntos comentados na sessão plenária do Senado desta sexta-feira. As prisões de políticos e empresários no âmbito da Operação Custo Brasil da Polícia Federal e a reação de alguns tentando interferir no Poder Judiciário foram comentadas pelos senadores. Não é possível, senador Moca, imaginar que o que aconteceu ontem tenha interesse político. E é desrespeitoso, especialmente aos magistrados do Supremo Tribunal Federal, que isso tenha algum elo com interesse político. Está certo, o ministro Teori Zavascki. O país está enfermo, é preciso de remédios duros, amargos, né? E isso daí, nós vamos aqui no Congresso ter que tomar decisões importantes que afetarão, sem dúvida nenhuma, a vida das pessoas. E eu me preocupo muito com isso. A violência contra as mulheres, o machismo e o caso de um promotor de justiça que se referiu de forma inadequada ao crime de estupro mereceram o repúdio das senadoras. Fiquei estarrecida, pensei que os meus ouvidos estivessem me enganando de poder imaginar que um promotor de justiça de um estado desenvolvido quanto o Rio de Janeiro, numa banca examinadora de concurso público, faz uma pergunta a um examinado, portanto, a um, quem sabe, futuro promotor, o que é mais grave. Ele estava tratando de um caso hipotético de estupro coletivo, induzindo, inclusive, o examinado a concordar com ele quando coloca terminologias como esta, né? Um estupro onde 5 pessoas, 5 partícipes, cada um nas suas atribuições, aquele que tem a conjunção carnal fica com a melhor parte, a depender da vítima. Um promotor hoje de manhã me dizia, olha, nós estamos felizes que o machismo no Brasil está acabando. Eu estou dizendo que ele está sendo vigiado.
acabando não está. A inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho foi destacada pelo senador Paulo Paim. Ele trouxe dados sobre essa situação. Enfermeiros, estamos em torno de 1.000. Auxiliar de enfermagem, em torno de 1.200. Técnico de enfermagem, chegamos a 2.200. Assistente administrativo, a 24.246. Quase 100.000 pessoas com deficiência que, graças a essa política das cotas para que eles possam estar na sua atividade laboral, fortalecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai se tornando realidade. Desde 2005 que o dia 24 de junho é o Dia Nacional da Araucária. Extremamente ameaçada de extinção, a árvore, que é um dos símbolos do estado do Paraná, está presente hoje em menos de 2% da área ocupada originalmente no sul do país. Numa propriedade vizinha ao Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, o programa Ecocenado mostrou, em 2009, técnicas de cultivo da araucária, um trabalho desenvolvido com pequenos produtores da região por pesquisadores da Universidade Federal daquele estado. É um projeto de tecnologia social para a gestão das águas, né? É para bem das águas. Então, como a araucária é uma planta nativa e que ela ajuda a preservar as águas, as nascentes, né? Daí surgiu a ideia de nós fazer um viveiro de muda de araucária. A gente pode agora, então, ir lá conhecer o viveiro de araucária, senador? Podemos ir lá conhecer o viveiro, tenho um prazer em mostrar para vocês lá. E qual é a época boa para o plantio, senador? Época boa são 3 meses, né, do inverno. É mês de junho, julho e agosto. Para plantar, quebra a dormência, coloca num freezer para ele quebrar da dormência. E a partir de uns 15 dias pode tirar ele e deixar no ar livre uns 3 dias, daí ele já está pronto para plantar. Inclusive esse aqui já está até com um brotinho ali, ó, que ele vai germinar mais rapidamente. E esse outro que é o pinhão cajuvá, ele vai demorar um pouquinho mais a nascer, a semente, né? Aí tira do freezer e aí, como é que faz a muda? Mostra pra gente. E aí coloca a muda num saquinho, né? Sei. Temos algum aí para colocar? Temos um saquinho aqui, ele deve ser não muito funda e nem muito em pé. E esse biquinho é para baixo? Esse biquinho é para baixo e ele deve ser colocado uma inclinação de mais ou menos 45 graus. Sei. Para ele poder buscar a superfície. Para ele buscar a superfície. E ali, essa partezinha ali, pode ser pouquinha terra. Sei. E essa terra tem algum segredo? Ela deve ter algum segredo. Nós aqui usamos a terra mesmo. Terra do local. Do local, com um pouco de esterco de gado também, né, misturado. Sim. O adubo orgânico mesmo, né, foi usado para encher esse saquinho de terra. Sim. E depois que planta, leva quanto tempo para brotar a araucária? Em média, mais ou menos de 4 meses até 6 meses, algum pinhão leva para brotar. A partir de uns 6 meses que ele está nascido, ele já pode implantar, pode colocar na terra já que ele está pronto, a muda já está pronta, né? O que nós temos que fazer é incentivar a plantação, né? E por isso que mesmo aqui no Senado da República não vai ser um projeto de lei que vai resolver isso, mas podemos fazer um movimento de reeducação em relação ao meio ambiente para que a árvore seja, os pinheiros que a gente chama no sul, se chama pinheiro, para que os pinheiros sejam plantados, incentivar o replantio, que se você pegar a pinha que surge do pinheiro, você debulha ela, ali sai o pinhão. E o pinhão, se você plantar, você vai ver que ele nasce em quantidade. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.